Bom, galera, hoje é a parte 3, né, do livro de Zacarias que a gente tem estudado aqui. Tem grandes mensagens e muitos ensinamentos, né, para nossas vidas. Nessa parte 3 eu vou falar de mais 4 capítulos, então do capítulo 5 até o capítulo 8 a gente tem muitas coisas interessantes para abordar aqui durante o explanar, né, dessa palavra, desses capítulos. Antes de entrar nessa aula, quero pedir que você me ajude a compartilhar, alcançar outras vidas também. Eu tenho certeza que, da mesma forma que essa palavra pode abençoar e tocar o teu coração, levar algo novo para a tua história, também pode levar para outras pessoas. Então eu conto muito com sua ajuda em compartilhar essa palavra. Amém? O capítulo 5 do livro de Zacarias, ele fala sobre perversidade, juízo. Aqui a gente vai ver que o Senhor não tolera o que rouba nem o que mente. Ele diz que ambos vão ser julgados, que ambos vão passar por por um grande julgamento de Deus, um castigo ou uma resposta de Deus para essas pessoas. O Senhor, nessa palavra, ele anuncia uma grande maldição sobre aqueles que cometem esse tipo de atitude, que tem prazer nisso, que buscam esse tipo de pecado, né? de roubos e mentiras. Parte desse prejuízo se manifesta também através da prática da perversidade em nossos corações. Então, se a gente tem um coração puro, se a gente tem um coração reto, um coração honesto, a gente não vai buscar esse tipo de prática. A Babilônia, né, ela teve grande influência na vida desse povo. A gente tem estudado isso durante o decorrer, né, do exílio da palavra de Deus. Aqui a gente tem visto o quanto a Babilônia influenciou, mas faz muito mal, né, tudo que eles estão carregando desse povo. Então, algumas práticas começam a se tornar como naturais dentro do povo de Deus. Então, a partir desse momento, aquela perversidade, aqueles costumes babilônicos e a dor de tudo aquilo que eles estão vivendo começa a se espalhar no meio do povo. Então, não é demais, né, supor que a perversidade que a gente vive em nossos dias também é consequência de tudo isso sobre as ações da humanidade, né, que dia após dia vive distante de Deus, vive sem dar tanta importância para aquilo que são as ordens de Deus, que são os costumes do Senhor, aquilo que Ele tem tentado ensinar e conduzir o povo a viver. Esse capítulo ele é dividido em 3 partes. Então, do versículo 1 ao 4, ele faz o anúncio dessa grande maldição. Do versículo 5 ao 8, ele fala sobre a perversidade. E do 9 ao 11, ele fala que a perversidade é levada à Babilônia. Agora, olha que interessante. No versículo 1, capítulo 5, versículo 1, ele fala assim que levantou os olhos e via diante dele um pergaminho que voava. E aí um anjo pergunta para ele, no versículo 2, o que ele estava vendo. E ele responde que vê um pergaminho voando com 9 metros de comprimento por 4 metros de largura. E aí no versículo 3, ele responde assim que nesse pergaminho, olha que interessante, nesse pergaminho está escrito a maldição que está sendo derramada sobre toda a terra. Porque tanto o ladrão como o que jura falsamente serão expulsos conforme essa maldição. E o versículo 4 diz que assim declara o Senhor dos Exércitos: eu lancei essa maldição para que ela entre na casa do ladrão e na casa do que jura falsamente pelo meu nome. Ela ficará em sua casa e destruirá tanto as vigas como os tijolos. Então, ele lança, que a palavra de Deus diz, né, que ele lança essa maldição para entrar na casa do ladrão e na casa do que jura falsamente pelo nome do Senhor. Olha que interessante, olha que contexto difícil de digerir, de entender e até mesmo de aceitar, porque é muito importante, né? Eu cresci ouvindo, sobre não colocar, né, não falar do nome de Deus em vão. E aí a gente vê a importância, né, que Deus mesmo coloca para nós diante desses fatos, não colocar o nome de Deus, não fazer juramentos em vão. E Deus tem aqui uma grande punição para esse povo, né? A gente vê aqui que ele fala, por exemplo, no versículo 5 adiante, da perversidade, ele fala sobre uma mulher dentro de um cesto. Então, em seguida, o anjo que falava comigo se adianta, e aí ele vê algo surgindo. E aí, no versículo 6, ele pergunta o que era aquilo, ele responde: uma vasilha.
E aí está o pecado de todo o povo nessa terra. Então a tampa de chumbo, versículo 7, foi retirada e dentro da vasilha estava sentada uma mulher. E ele disse, né, esta é a perversidade, e a empurrou para dentro da vasilha, fechou de novo com tampa de chumbo. Então ele traz aqui uma visão profética para falar sobre a perversidade que tem contaminado o povo e que tem instruído eles a se colocarem diante, né, ou distante de Deus. O capítulo 6 vai falar sobre 4 carruagens, então ele tem mais uma visão profética, mais uma vez ele vai descrever uma visão espiritual. Então a gente precisa estar atento, né, à voz de Deus, desenvolver um ótimo relacionamento com o Senhor, estar sensíveis, porque Deus tem sim segredos a nos revelar, para que a gente possa ter essa sensibilidade para entender a palavra, para entender aquilo que Ele está querendo dizer, aquilo que Ele está querendo nos mostrar, às vezes em sonhos, às vezes através de uma leitura, às vezes, enfim, de diversas formas Deus fala o tempo inteiro. A gente precisa estar sensível para entender o que Ele está querendo dizer. Agora, a questão que a gente vê diante disso tudo aqui é sobre reconstrução. Muitas coisas nas nossas vidas elas vão e vêm, a nossa vida ela passa por constantes mudanças, né? A gente está o tempo inteiro diante de mudanças propostas para nossas vidas. Em alguns momentos é necessário recomeçar. É esse o cenário do povo. Eles estão reconstruindo a cidade, reconstruindo o templo, estão reconstruindo as suas vidas. Agora, as oportunidades que Deus nos dá, muitas vezes a gente deixa passar, né? Muitas vezes a gente, por falta de entendimento, por falta de sensibilidade espiritual, ou seja, muitas coisas a gente deixa passar. Muitas vezes a gente segue caminhos por entender de maneira natural ser o melhor, mas às vezes Deus não quer aquele momento, Deus quer nos levar a outro processo. E aí a gente precisa orar, pedir direção, pedir por graça, né, para viver os propósitos de Deus nas nossas vidas. Não podemos desistir, né, de buscar o melhor de Deus para nós. Deve haver em nós aquela persistência, claro, necessário para que a obra de Deus se desenvolva e aconteça, mas é necessário sensibilidade. Então aqui ele fala, né, no capítulo 6 sobre essa visão dos 4 cavalos, das 4 carruagens, do versículo 1 ao 8, e do versículo 9 ao 15 ele fala de ordens para a reconstrução do templo. Olha que interessante, ele diz assim, sobre essa visão dos cavalos, né, a primeira estavam atrelados a cavalos vermelhos, a segunda cavalos pretos, terceiro cavalos brancos e a quarta cavalos malhados, ou seja, 4 carruagens, né, que ele via espiritualmente. Todos eram cavalos muito fortes, muito vigorosos. Ele pergunta ao anjo o que esses cavalos representavam. E aí o anjo responde no versículo 5 que são os 4 espíritos dos céus, ou os 4 ventos dos céus, que o Senhor ele derrama sobre a terra. Então a carruagem puxada, cada carruagem vai para um lado da terra, ou seja, representando ali os quatro ventos de Deus, que representa também a mudança, que representa um novo tempo, que representa uma nova direção para o que o povo vai viver. O capítulo 7, ele fala sobre justiça e misericórdia ao invés de jejuns, ou jejuns que muitas vezes são colocados diante de Deus, mas que não agradam ao Senhor. E é algo que muitas vezes a gente vê ou vive, enfim, eu mesmo já muitas vezes já fiz isso e até peço perdão a Deus por isso, porque muitas vezes a gente jejua ou oferece sacrifícios em benefício próprio, né? A gente aprende aqui nesse capítulo 7 do livro de Zacarias que as nossas atitudes de culto ou as nossas atitudes de adoração, elas devem ser movidas de uma maneira sincera, de uma maneira verdadeira e não buscando interesses pessoais, interesses próprios. Aqui no capítulo 7, o Senhor ele acusa o povo de jejuar e oferecer sacrifícios em troca daquilo que quer, né? Então é algo muito corriqueiro. A pessoa ela quer um emprego, então ela começa a jejuar porque ela quer um emprego. Ela quer alcançar uma bênção, ela começa a jejuar porque ela quer uma bênção. Ela quer uma cura, então ela jejua porque ela quer uma cura. Então são sacrifícios que não levam ao Senhor, mas sim as nossas próprias necessidades, nossos próprios desejos. Aqui a intenção, né, quando a gente passa por essas situações,
a intenção não é agradar a Deus, é agradar os nossos próprios desejos. Então, eles não estavam cumprindo princípios que levassem ao Senhor a ser exaltado. E a nossa vida, ela deve ser um altar constante de adoração ao Senhor. Todas as nossas atitudes, no fim, elas devem carregar o desejo de agradar ao Senhor. Seja na nossa igreja, seja no nosso dia a dia, enfim, no trabalho, em casa, na escola, enfim, né? Devemos fazer, como diz na palavra, tudo para a glória de Deus. Então, esse capítulo é dividido em 3 partes. Do versículo 1 ao 7, ele fala das atitudes sinceras, o questionamento dos motivos pela qual a gente faz o que faz. Do versículo 8 e 9, instruções de práticas de santificação. Do 11 ao 14, ele fala que o Senhor não ouve, né, o que está acontecendo. Agora, olha que interessante, o versículo 4 diz assim, versículo 3, na verdade: perguntando aos sacerdotes do templo, o Senhor disse aos profetas também: devemos lamentar e jejuar no 5º mês, como já estamos fazendo há tantos anos? E então no versículo 4 o Senhor responde: pergunte a todo o povo e aos sacerdotes, quando vocês jejuarem no 5º e no 7º meses, durante os últimos 70 anos, foi de fato para mim que vocês jejuaram? Então Deus, ele já dá aqui uma grande chamada, né? Ele já dá um sinal de alerta para o povo. Então, foi para mim que vocês jejuaram? Ele pergunta. E ele continua no versículo 6: e quando comiam e bebiam, não era para vocês mesmos que o faziam? Não são essas palavras do Senhor proclamadas pelos antigos profetas, quando Jerusalém e as cidades ao seu redor estavam em paz e prosperavam, e o Neguebe e Cefelá eram habitados? E a palavra do Senhor, versículo 8, veio novamente a Zacarias. Então o Senhor diz: administrem a verdadeira justiça, mostrem misericórdia e compaixão uns para os outros. Não oprimam a viúva e o órfão, nem o estrangeiro e o necessitado, nem tramem maldade uns contra os outros. Mas, versículo 11, eles se recusaram a dar atenção, teimosamente, viraram as costas e taparam os ouvidos. Endureceram o coração, versículo 12, e não ouviram a lei e as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha falado pelo seu Espírito por meio dos antigos profetas. Por isso o Senhor dos Exércitos irou-se muito. Mas quando eu chamei, versículo 13, não me deram ouvidos, por isso quando eles me chamarem também não os ouvirei, diz o Senhor. Então olha que interessante, o povo que jejuava e buscava interesses próprios, buscava respostas para suas necessidades, para os seus anseios, para os seus desejos, pessoas que buscavam de uma certa forma até interesseira, né? Colocavam-se num lugar, numa condição espiritual para alcançar algo que era um benefício próprio. E óbvio que o Senhor não se agrada, né? A palavra de Deus em Isaías já falava, né, que o verdadeiro jejum que agrada ao Senhor é aquele que nos separa de nós mesmos, aquele que mata a nossa carne e não que alimenta o meu desejo, a minha necessidade. Então o Senhor já instruía através da palavra de Deus na vida de Isaías. A gente estudou isso aqui, né? Se você der uma olhada aí, de repente você vai ver aqui que tem os estudos de Isaías, você vai ver lá que quando Deus fala a respeito do verdadeiro jejum, ele fala que o verdadeiro jejum é cuidar do reino, é cuidar das viúvas, dos órfãos, praticar a verdadeira justiça, praticar o verdadeiro amor. Então a gente precisa refletir, se o nosso jejum está de alguma forma externalizando os nossos desejos, ou buscando benefícios próprios, a gente está perdendo tempo, está se privando de comer e beber de uma forma que é vazia. E o último capítulo dessa parte aqui 3, né, do livro de Zacarias, o capítulo 8, vai falar de um Deus que tem ciúmes de mim, um Deus que tem ciúme de cada um de nós. Então, Zacarias capítulo 8, aqui Deus começa demonstrando o amor que ele tem pela cidade de Sião, pelo seu povo. Sião representa a igreja. Então, embora tantas coisas difíceis tenham acontecido, o povo, né, o Senhor mostra que não abandonou, que não deixou de amá-los, que não deixou de se identificar com cada um deles. As dificuldades da vida, eu lendo isso aqui me vem à mente, né, as dificuldades da vida, elas devem ser, elas não podem ser um sinônimo de abandono, né? Então, às vezes a gente se sente abandonado, se sente sozinho, se sente perdido, quando não vê soluções nos nossos momentos de dificuldade. Muitas vezes a gente tende até a acusar o próprio Deus, né? Onde será que Deus estava nos meus problemas?
E muitas situações elas são frutos das nossas próprias escolhas. A gente precisa refletir um pouquinho mais. O povo de Deus ele estava passando por dificuldades, por um dos momentos por um dos piores momentos da sua vida, sem receber alívio, porque também não estava nem buscando a Deus, mas o culpava. E é muito assim, né, nas nossas vidas. Às vezes a gente não está buscando o suficiente, não está realmente disposto a encontrá-lo. A gente só quer sair do problema. E a gente precisa refletir que tipo de relação a gente está cultivando com o Senhor. Agora, algo interessante é que no meio disso tudo, independente de todas essas coisas, o Senhor revela que Ele tem muito amor e muito ciúme, que Ele está se consumindo, né, por esse amor que Ele tem pela igreja dele, pelos filhos. Então, não importa a situação, não importa o que a gente tem falado, o que a gente tem feito, até mesmo a nossa ingratidão, Deus ele nos ama de maneira incondicional e profunda. O sacrifício de Jesus ele fala muito por isso, né? E Ele quer nos livrar dos nossos maiores temores. Há uma promessa de prosperidade, de paz em meio a toda a turbulência que a gente tem na vida, né? O próprio Jesus diz para que a gente permanecesse firme, que teríamos sim dificuldades, tribulações, mas que a gente tivesse fé porque Ele venceu e é nele também nós somos mais que vencedores. Então, se a gente se aproximar do Senhor com um coração sincero, com um verdadeiro desejo de amá-lo, né? Buscar realmente o verdadeiro amor, o verdadeiro relacionamento com Ele, a gente vai se estreitar e vai viver coisas boas. Não buscá-lo por interesses, né? Como eu falei no capítulo 7 acerca do jejum. Então ele diz aqui, no capítulo 8, versículo 2, tenho muito ciúme de Sião, estou me consumindo de ciúmes por ela. Estou voltando para Sião e habitarei em Jerusalém, e Jerusalém será chamada Cidade da Verdade, e o monte do Senhor será chamado Monte Sagrado. Homens e mulheres, versículo 4, homens e mulheres de idade avançada voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, cada um com sua bengala por causa da sua idade. As ruas da cidade ficarão cheias de meninos e meninas brincando. Mesmo que isso pareça impossível para o remanescente desse povo naquela época, será impossível para mim? Assim diz o Senhor, salvarei o meu povo dos países do Oriente e do Ocidente, e eu os trarei de volta para que habitem em Jerusalém. Serão meu povo e eu serei o Deus deles com fidelidade e justiça. Então, Ele vai ser sempre o nosso Deus, nós seremos o seu povo, o povo que Ele escolheu, o povo que Ele ama, o povo que Ele tem ciúme, o povo que Ele deseja estar perto, o povo que Ele se alegra, o povo que Ele tem prazer. E que a gente tenha essa mesma resposta, né? Que a gente tenha esse mesmo amor, esse mesmo prazer, a mesma vontade de estar próximo, que a gente não o busque por interesses pessoais, que a gente não venha tentar ou ir atrás de Deus somente por respostas ou por suprir as nossas necessidades, sejam elas quais forem, que a gente venha realmente matar em nós aquilo que nos afasta de Deus, que a gente possa ter prazer e alegria, não de uma maneira pesada, não com os fardos que a religião coloca, não com as exigências que a religião coloca, mas com o que a palavra de Deus nos ensina, o que a palavra de Deus nos condiciona, o que a palavra de Deus nos impulsiona a viver, esse amor que transforma. Então que em nome de Jesus a gente possa aprender, né, a buscá-lo de verdade, a viver os princípios que Ele tem para as nossas vidas, e então a gente vai colher bênçãos, frutos de paz, justiça e alegria. Amém? Eu espero que você possa me ajudar compartilhando essa mensagem com outras pessoas. Tenho certeza que vai tocá-los ao coração e que vai produzir frutos em nome de Jesus. Eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe demais o teu dia, que você fique na paz e com o amor de Cristo.